Muito bem, estamos de volta aqui em mais um programa Bora Conversar no Bate-Papo da Semana, já recebendo aqui do meu lado e ao meu lado sempre o doutor... Deus... Do meu lado e sempre ao meu lado. Eu espero que sempre. Doutor João Éder Lins dos Santos, eu brinco com ele porque a gente dá melhor qualidade, já é lavrense como eu também, por adoção, e a gente se sente muito honrado em estar recebendo o promotor de justiça da comarca de Lavras da Mangabeira para falar sobre um tema realmente muito importante, que são as eleições deste ano aqui no município de Lavras da Mangabeira. Doutor João Éder, prazer enorme estar lhe recebendo mais uma vez aqui no Bora Conversar. Perfeito, o prazer é todo meu, um tema bastante relevante, a gente espera esclarecer algumas dúvidas, fazer também alguns comentários acerca do que é permitido nesse período de pré-campanha e também já mirando o período propriamente dito de campanha eleitoral, para orientar tanto os candidatos, os pré-candidatos hoje, candidatos lá na frente, também ao público em geral, os apoiadores, para saber as condutas que são permitidas e aquilo que é proibido, aquilo que pode trazer uma dor de cabeça e parar na justiça eleitoral. E doer no bolso. Exatamente. O senhor já está em Lavras da Mangabeira há 8 anos e vai aí para a sua 5ª eleição como promotor eleitoral. Como é entrar e sair de um evento político desse com sucesso? A gente tem essa preocupação de expedir as recomendações antes do período eleitoral para que aquelas pessoas que são mais engajadas, os partidos, as coligações, elas possam saber realmente aquilo que é correto, o que não é correto, o que é permitido, o que é proibido. No geral, nós temos aqui eleições tranquilas, né? Sempre acontecem alguns percalços no caminho, né? Na eleição passada, por exemplo, tivemos a aplicação de multas por divulgação de notícias inverídicas. Esse é um dos pontos que o Ministério Público mais chama a atenção da população como um todo, porque não só criar a notícia inverídica, mas também divulgar, e esse ano assim diferente, não só em relação ao candidato, mas também quando atingir os partidos políticos, isso é passível de uma ação criminal, né, com a multa até de 120 dias, multa, né, é algo que pode pesar bastante no bolso. Nós tivemos uma experiência, algumas pessoas tiveram uma experiência negativa na outra eleição, porque divulgaram, não se preocuparam com a veracidade da informação, a informação distorcida, e se divulga, e isso, quando é identificado, pode trazer consequências, inclusive criminais, para essa pessoa. E até divulgações sem saber que aquilo ali pode ser prejudicial, né? Muitas das vezes você divulga algo que está na internet e pensa que aquilo ali pode estar divulgando. E às vezes, lá na frente, ou logo, você leva realmente uma chamada de atenção com multa, e multas às vezes realmente muito pesadas. Doutor João Éder, o que é que mudou na legislação eleitoral das eleições municipais de 2020, há 4 anos atrás, 3 anos e pouco, para as eleições de 2024? Alguma mudança mais que chame a atenção? O que nos chama mais atenção é a propaganda na internet, né, que agora é possível o impulsionamento de campanha. Antes, esse impulsionamento não era permitido. Inclusive, na pré-campanha já é possível fazer esse impulsionamento, mas desde que resguardado uma proporcionalidade, que seja um gasto moderado pelo próprio pré-candidato e na campanha também. Como nós sabemos, as redes sociais elas têm um poder muito grande de alcance. Sim. Né? Tem um poder talvez maior do que rádio, do que televisão. E, por isso, houve essa permissão da legislação de se divulgar e impulsionar as campanhas por meio da internet. E outra mudança significativa é essa que eu disse, das fake news, que agora se estende, por exemplo, determinado líder de um partido e que não é candidato a prefeito, mas ele é atingido por uma fake news, isso vai poder ser enquadrado no artigo 323 do Código Eleitoral, e antes não era possível porque era vinculado àqueles candidatos. Então é na propaganda ou no período eleitoral. É mais abrangente também. Antes só na propaganda. Então o tipo penal ficou mais abrangente e por isso a gente redobra essa atenção
com a divulgação de fake news. Outra preocupação do legislador foi proibir as deepfakes, né? Como sabemos, é possível, com programas de computador, inteligência artificial, formular frases como se fossem ditas por você, por mim. Até imagem mesmo. Imagens, frases, né? São vídeos e áudios manipulados pela inteligência artificial e que se tornam bastante reais. Então é proibido o uso dessa tecnologia e o uso de robôs para interagir com os eleitores como se fosse o candidato falando com eles. Então o legislador se preocupou bastante com a nova resolução das eleições em coibir esse tipo de notícia inverídica, porque isso traz uma propagação muito grande no resultado das eleições. E caso partidos ou candidatos ou coligações utilizem deste mecanismo, podem ter o seu registro cassado ou seu diploma cassado, se ao final comprovado, uma vez que isso tem uma grande possibilidade do uso indevido do meio de comunicação e o abuso de poder, igualmente. Bom, eu estou conversando com o doutor João Éder, promotor de justiça, esse ano também fazendo a promotoria eleitoral do Ministério Público. Você pode mandar a sua mensagem já a partir de agora através do nosso YouTube. Vai lá, manda a sua mensagem, dá teu nome aí, o nome e sobrenome, para a gente saber com quem... Porque é difícil, né? Você responder uma pessoa que não tem nome. Então, sem nome aqui eu não respondo, nem o doutor João Éder também, muito menos. Então, seu nome até para ele se dirigir até você com relação à pergunta. Então, faz a sua pergunta. O nosso WhatsApp está na tela também aí, 997999638. Infelizmente, não manda para o meu, porque o Valdo já está com o WhatsApp da TV aí, fica mais fácil para ele me mandar a informação e a gente apresentar aqui a pergunta ao doutor João Éder. Doutor João Éder, o Ministério Público tem que ser provocado com relação a possíveis fakes, irregularidades que um candidato ou outro esteja cometendo e que você visualizou e tudo mais? Como está o Ministério Público local, como é que está de equipe para fiscalizar a lisura deste pleito eleitoral em todos os seus aspectos, muitas das vezes muito complexo. Pronto, respondendo à sua pergunta, o Ministério Público tem sim a liberdade, a iniciativa de fiscalizar a propaganda, digamos, irregular, né, e outros ilícitos eleitorais, assim como o próprio juiz no uso do poder de polícia. A regra é que o juiz seja inerte, né, que dependa da iniciativa de outros legitimados para tomar medidas, mas quando se trata de eleições, nós temos uma exceção. O poder de polícia eleitoral recai sobre o juiz eleitoral e ele tem a possibilidade também de, ao verificar uma propaganda irregular, de mandar removê-la sob pena de aplicação de multa. É dado um prazo, a pessoa, se não remover, pode ser aplicada a multa no caso de reincidência. O Ministério Público, igualmente, tem essa prerrogativa de solicitar ao juiz a remoção de qualquer propaganda irregular, de qualquer ilícito eleitoral que esteja acontecendo. O que acontece atualmente é que há várias restrições no período eleitoral que antes não existiam, né? Por exemplo, o uso de carro de som não é mais permitido, via de regra, somente em comícios, em passeatas ou caminhadas ou eventos que estejam atrelados àquele candidato ou partido. E também não se possibilita também mais o uso não se possibilita... O uso de camisas e bonés, isso aí já está faz tempo, né? Exatamente, o que eu queria falar. A distribuição de brindes é vedada pelos candidatos e pré-candidatos, ou seja, camisas, bonés, qualquer uso, canetas, tudo isso é proibido, o uso desses brindes. O que é permitido ainda é a manifestação individual do eleitor, né? O eleitor pode botar uma camisa pode. com a foto do candidato sozinho, sai no meio da rua. Se não for
objeto de doação, não tem o que se investigar nesse caso, que é uma livre manifestação da democracia daquele eleitor. Entretanto, se nós nos deparamos com vestimentas padronizadas, vários bonés da mesma forma, aí isso vai chamar a atenção, porque tem uma grande possibilidade de ser um brinde, né? E que houve uma doação em larga escala aos eleitores, né? Aqueles simpatizantes daquele partido ou candidato. Daqui a pouquinho nós vamos estar falando sobre as convenções municipais. E uma das perguntas que eu tenho mais ouvido dos pré-candidatos é com relação àquilo que pode e o que não pode, e também o que pode e o que não pode dentro da convenção. O senhor estava falando de brindes, né? Camisas, bonés, é muito comum a gente ver alguns eleitores vestidos com camisas diferentes e tal. Mas mesmo dentro da convenção partidária, que é um evento fechado, isso também é vedado? Também. Se não pode na campanha, imagine no período de pré-campanha. Então também é vedada a distribuição desses brindes, né? Aqueles apoiadores, né, daquele pré-candidato. E aqui uma informação bastante relevante, no período agora que precede as eleições, os pré-candidatos podem divulgar as suas plataformas de governo, as suas qualidades pessoais, né? Inclusive podem participar de programas jornalísticos para esclarecer esses pontos. Muitos aqui. Para esses pontos. Mas o que é vedado é aquele pedido de voto, seja ele explícito ou aquele com o que a gente chama na doutrina de palavras mágicas, né? Palavras que equivalem a pedir o voto. Então, essa é uma propaganda que é ilícita atualmente, no período de pré-campanha, e somente após o período de convenções e o período eleitoral propriamente dito, que esse ano se inicia no dia 16, no próximo dia 16, é que vai se poder pedir explicitamente o voto, esse apoio dos eleitores. Conversando com o Dr. João Éder, você pode mandar, o Valdo já está pegando aí as perguntas e já nos envia aqui. Então, preste atenção, hein? Informação importante. Nem dentro da convenção você não pode padronizar aí 3, 4, 5 pessoas com a mesma camisa, com o mesmo boné, não faz. Não, mas eu mandei comprar, não interessa. Não interessa, não pode, vai prejudicar o candidato, vai prejudicar você, que você também é alvo disso, né? Você também é alvo, não é só o candidato, não. O candidato muitas vezes nem sabe que a turma se reuniu ali, fez uma cotinha e fez uma camisa igual, ou fez uns bonés iguais, né? E aquilo ali é vedado, não pode, e você pode estar se prejudicando e automaticamente prejudicando o seu candidato. Eu estava dizendo, doutor João Éder, aqui, que hoje de tarde eu vi uma nota, eu não sei se o Valdos tem como tirar aí para mim, uma nota do PSD, do PSB e do PDT, que foi às redes sociais. Você já viu, Valdo? Pois veja aí se você encontra aí para a gente botar aqui. Essa nota me chamou a atenção porque os partidos, que eu acabei de citar, estão pedindo para as pessoas não fazerem carreatas, não fazer aglomerações, e tem outras coisinhas aí que a nota realmente chama a atenção dos apoiadores. É importante. E eu achei legal, tá aqui a nota, eu vou ler aqui. Enquanto o Valdos procura aí, os partidos do PDT, PSD e PSB de Lavras, assim como os pré-candidatos Ronaldo e Dr. Tavinho, vêm de público informar, tá aí a nota, que a legislação eleitoral proíbe a realização de carreata em período anterior, nós estamos na pré-campanha, e período anterior à da campanha eleitoral, incluindo a convenção partidária, por ser um ato próprio de campanha, podendo assim ocasionar desequilíbrio na disputa do pleito. Nesse sentido, solicitamos a todos os convencionais e apoiadores políticos que evitem a realização de carreata para a nossa convenção partidária, abstendo-se de participar de qualquer movimento assemelhado com presença de carro de som, aquilo que o senhor falou, né? Tem o jingle da campanha,
e que possa caracterizar propaganda extemporânea. Nossa intenção é participar do pleito eleitoral com respeito às leis e aos adversários. Por isso, convidamos aos convencionais a fazerem parte dessa festa da democracia. Queria que o senhor comentasse um pouquinho a respeito disso. Perfeito. As convenções são atos intrapartidários, né? É um período que antecede o período eleitoral propriamente dito, e essas condutas, carreatas, uso de jingle, são proibidos justamente nesse período de pré-campanha. Ou seja, não se pode divulgar músicas envolvendo os candidatos, músicas envolvendo os candidatos, fazer carreatas e outros atos que são típicos de campanha. Então, nesse período pré-eleitoral, não é plenamente vedado esse tipo de atitude. E quanto aos jingles, nós temos uma novidade esse ano, falando em novidades, que os artistas que não concederem aquela autorização expressa para a utilização de suas músicas, mesmo em forma de paródias, eles podem solicitar à Justiça Eleitoral que seja removido esse jingle, ou seja, que ele não deseja ter a sua imagem atrelada àquele determinado candidato, e somente o fato de não ter autorização expressa, de não constar, já permite que o próprio juiz eleitoral suprima esse tipo de propaganda. Na quarta-feira passada, inclusive, chamei atenção para isso, porque os direitos autorais, né, tem muita gente reclamando aí que muitas agências estão utilizando de paródia para fazer jingles de candidatos, seja prefeito, a vereador e tal, e a turma sempre usando músicas que estão na moda, principalmente, né? E os artistas foram ao ECAD justamente solicitasse a justiça para que isso realmente desse uma parada, a não ser com autorização do artista, né? Então, o foco hoje das agências foram para músicas inéditas que eles estão gravando, e é uma verdadeira fortuna que eles cobram. Realmente, eu não sei se é porque é de 2 em 2 anos, a turma bota para descer. É complicado, muito complicado, então tem que se ter cuidado com tudo isso, porque realmente são detalhes que podem levar você aí para um dissabor. Doutor João Éder, começa a propaganda eleitoral dia 16 e a propaganda no rádio dia 26. Como é que o Ministério Público está vendo essa questão aqui em Lavras da Mangabeira? Quem vai ser a matriz aí para poder retransmitir a propaganda eleitoral do rádio? Perfeito. Nós temos agora a preocupação com esse período eleitoral propriamente dito. Eu quero esclarecer inicialmente o que o eleitor vai poder fazer como ato para demonstrar o seu apoio àquele candidato. A propaganda em bens públicos ela é vedada, ou seja, em postes, em jardins, em praças, em colégios, em prédios públicos, né? E em prédios particulares, em regra, é vedado. O que a legislação permite é o espaço através de adesivos plásticos de meio metro quadrado. Então, você tem sua casa, você quer mostrar o apoio a seu candidato, se tiver meio metro quadrado, você pode demonstrar aquele apoio ao seu candidato. Se passar disso, a propaganda é irregular, você vai ser notificado para remover. Se não remover, você vai pagar uma multa, né? Nos carros, por exemplo, pode usar aquelas bandeirinhas e pode usar também esses adesivos de meio metro quadrado. A única exceção é para a parte de trás do veículo, que o vidro de trás pode ser feito todo ele, com aquele microperfurado, aquele material microperfurado, e aí é permitido, né? Então, são essas as formas de demonstrar o apoio que são permitidas em veículos e em residências, né? Em prédios públicos vedada. A distribuição de material é permitida a partir do dia 16, material impresso. Podem ser montadas mesas móveis para a distribuição desse material, e a propaganda nas vias públicas também se restringe ao uso de bandeiras também móveis. Aqueles cavaletes. Não podem, né? Pode. São bandeiras. A legislação diz bandeiras, vedado bonecos, vedado cavaletes e qualquer coisa que impeça o bom
o uso do bem público, né? Então, e essas bandeiras de forma a não atrapalhar o trânsito regular. Ainda tem essa. E também de forma móvel. O que é entendido isso? Que tem que ser removido das 20 às 6 horas da manhã. Então, não pode essa propaganda nesse horário. É permitido também o uso do rádio, aí vai ter o horário, a divisão de acordo com cada partido, cada candidato, e aí vai ser organizado na Justiça como vai se dar essa retransmissão. Antes do senhor falar sobre a propaganda no rádio, eu tenho um carro e tenho o jingle do meu candidato. E eu boto lá no meu toca-fita. Eu estou na época do toca-fita ainda. Vamos lá, eu estou lá na minha multimídia e boto lá alto dentro do meu carro. Isso é permitido? Não, aí a própria legislação de trânsito, ela só permite você escutar o som que seja inaudível para a parte externa do veículo. Então, não é nem a legislação eleitoral isso nesse dá uns caso. 44 decibéis aí. Já tem uma vedação do próprio Código de Trânsito a você escutar música em volume excessivo. Neste caso de jingle, mais grave ainda, porque só pode usar o carros de som em eventos próprios do partido, seja nos comitês, seja nas carreatas, e isso aí vai ser permitido o uso de som e limitado também a 80 decibéis a 7 metros. Ou seja, se chegar e tiver esse trio elétrico, esse som ligado no volume excessivo, também vai caracterizar a propaganda irregular. Estamos conversando com o doutor João Éder Lins dos Santos. Eu tenho uma mensagem aí, um áudio, que foi enviado para o doutor João Éder. Por gentileza, João Éder. Doutor João Éder? Foi ele que mandou a mensagem para ele? Foi mandado para ele a mensagem. Não foi ele que mandou a mensagem, não. Ele... Foi? É porque eu estou falando e estou vendo outra coisa aqui. Mas passa aí a mensagem que foi enviada para o doutor João Éder. Boa noite, meu amigo Paulo Sérgio. Doutor Evaristo Lobo. Boa noite a todos os ouvintes desse maravilhoso programa Bora Conversar. Passando aqui para parabenizar esse grande profissional do direito, homem sábio, doutor João Éder, que tive o prazer e a honra de conhecê-lo há vários anos, e com ele sempre trabalhando lado a lado lá no fórum, fazendo audiências. Hoje mesmo fiz audiência com ele lá no fórum. Eu quero parabenizar aqui essa grande entrevista desse grande cidadão, Dr. João Éder. Dr. João Éder, Lavra ganhou muito com o vosso trabalho e que nos honra muito aos profissionais do direito da nossa comarca. Forte abraço, doutor. Paulo, Oi. Outra virtude do nosso grande doutor João Éder, nosso promotor de justiça, que além da sua capacidade, é a sua simplicidade, a sua humildade, que nos cativa muito. O doutor Evaristo Lobo de Macedo, um grande abraço, doutor Evaristo. Obrigado aí. Doutor Evaristo doutor Alberto que chama ele de pai dos pobres. Né? Confesso que quando ele disse essa outra virtude, eu pensei que ele ia dizer que eu era botafoguense igual a ele. Ele não, ele torce, ele tá ruim de time. Ele torce Botafogo, torce Ceará. Aí tá morto. Doutor João Éder, algumas pessoas já mandando mensagem aqui. Deixa eu só passar aqui a turma que está ligado com a gente, acompanhando o Bora Conversar. Minha amiga jornalista Conceição de Lemos. Boa noite, Conceição. Um abraço para você. Vicente Dourado Pinheiro. Oi, Paulo. Estou aqui em Osasco, São Paulo, sempre ligado. Um abraço. Mais um lavrense ligado com a gente em São Paulo. Maria de Fátima Santos. Estou no sítio Maniçoba. Fátima, um grande abraço para você. Lucivaldo dos Santos, ligado também com a gente. Severina Salvani, também ligado. Régia dos Anjos. Régia, boa noite para você. Fernandinho Alves também ligado com a gente. Fernandinho, doutor, fale sobre as carreatas. Acabou de falar, né? Sobre as carreatas, o que pode, o que não pode. Na campanha passada,
a gente se deparou muito com problemas de carreatas se deparando assim uma com a outra e houve engarrafamento aqui, ali e tal. Como é que o doutor esse ano vai tentar resolver esse problema que deve acontecer novamente? Pronto. Como sabemos, a democracia ela é bem larga, né, no nosso país, e os atos de campanha eles não dependem de prévia autorização ou de licença de qualquer autoridade. Mas o que a legislação exige é a prévia comunicação com 24 horas de antecedência à Polícia Militar, para que a polícia se organize e possa realizar a fiscalização e a segurança dessas pessoas que participam do evento. Inclusive, para fins com essa comunicação, para fins de ter preferência sobre o uso daquele espaço, aquele trajeto que pretende fazer. Então, a gente recomenda, né, quando chegar mais próximo a esse período, vamos fazer uma recomendação formal aos partidos, aos candidatos, para que observem esse dever de comunicar à polícia com antecedência, né, para evitar esse tipo de choque, né, e que as pessoas ficam muito apaixonadas nesse período eleitoral e que os ânimos podem, os contendores podem se exceder ao se encontrar, né, em determinado evento. E nós sabemos que as eleições municipais são mais acirradas e o pessoal fica mais fervoroso quanto a esse aspecto. Pois é, e o prazo, nós temos convenções agora, sexta, domingo e segunda-feira. Terminou as convenções, até quando os partidos podem registrar essas candidaturas? Porque tem todo um trâmite aí de abrir conta, de CNPJ e tudo mais, tal. Qual é o prazo final? No calendário eleitoral consta o dia 15, né? O dia 15 é o último dia para fazer o registro da candidatura. Quem não fez? Quem não fez, aí perdeu o prazo, não tem mais como participar. E já no outro dia já começa? Já pode cair em campo. Só não pode aquela do rádio, né? Que vai ser televisão, que é mais para frente, né? Que é de 26. Mas aí, por exemplo, pedido expresso de voto, propaganda com santinhos, né? Essa propaganda mais tradicional, propaganda na internet, inclusive, tudo isso já é permitido a partir do dia 16 de agosto. Muito bem, eu estou conversando com o doutor João Éder Lins dos Santos, promotor de Justiça de Lavras da Mangabeira e, mais uma vez, vai para a sua 6ª eleição em Lavras da Mangabeira. Nosso juiz eleitoral, o nome dele é? Doutor Luzinaldo. Doutor Luzinaldo também é paraibano. Também. Eu estava dizendo para o doutor João Éder aqui que a Paraíba, os paraibanos estão tomando conta da justiça local. Olha, doutor Alberto, que deve estar sofrendo, daqui a pouco ele começa a sofrer, porque ele torce Flamengo. E ele já deve estar ligado na televisão aí, que tem Flamengo e Palmeiras, né? Copa do Brasil. É paraibano, de Campina Grande. Doutor João Éder é paraibano de Cajazeiras, nosso vizinho aqui. E o juiz, doutor Luzinaldo, é de onde? Brejo paraibano. Do Brejo? Cidade próxima a Campinas, esqueci. Lá daquela região ali, próxima a Campinas. Então, a Paraíba aqui realmente, e são pessoas que realmente têm colocado aqui todo o seu trabalho, seu esforço e sua inteligência para que a gente possa ter lisura em tudo que, na justiça comum, justiça eleitoral também. Tire aqui uma dúvida dos números, não posso atender agora não, se você mandar aqui, aí eu atendo. Dos números dos vereadores se podem falar na convenção, é uma das... Não podem. Não pode, né? O número é somente após o registro. O registro, exatamente. Porque já se entende que está fazendo propaganda. Um pedido, né, de voto direcionado naquele número. Então, é somente após o período eleitoral, dia 16, é que se pode fazer algum pedido em relação a número. Mas, normalmente, doutor João, naqueles banners, nas convenções, aparece o número do partido lá.
né? Que é normalmente o número do Sim, candidato. mas o número do partido sem problema. Sem problema, Sem né? problema. Porque vai ser também o número do candidato. Aí não tem. Os cabos eleitorais, inclusive, é comum. Isso aí é até autorizado. Mas o candidato não pode nem aparecer no telão e nem aparecer ele falando o número dele, porque não está registrado. Exatamente. Só após o período de registro. Deixa eu ver se tem músicas de campanha na convenção. Também não. Como os jingles são proibidos na pré-campanha, a convenção ainda é pré-campanha, então é proibido esse uso de jingles de campanha no período de pré-campanha, logicamente. Só pode o jingle do partido. Exatamente. Titio Lobo, vereador, decano da Câmara Municipal. Parabéns, Paulo, a você e sua equipe. Hoje, nesse momento oportuno, agradecemos a presença do nosso promotor eleitoral, doutor João Éder. Titio Lobo, vereador, está nos acompanhando. Abraço, Titio. Muito obrigado aí pelo carinho da audiência. Titio quer fazer alguma pergunta no ar? Se quiser fazer alguma pergunta no ar, porque para mim atender aqui, você vai ter que ligar para Vaulos aí, para ele colocar você no ar, tá ok? Um abraço. Um abraço para o meu presidente, Flávio Torquato. A Câmara Municipal também está dando uma repaginada aí. Um abraço, presidente. Muito obrigado também pelo carinho. Aliás, Flávio não é candidato a absolutamente nada, né? Está lá na presidência da Câmara Municipal. Doutor João Éder, as eleições, elas, durante a campanha, é muito comum, principalmente próximo esse é o seu que está tocando aí. Próximo das eleições, dia 6 de outubro, é muito comum as pessoas jogarem santinhos nas vésperas. Isso aconteceu na eleição passada, né? Isso, aconteceu. E esse ano parece que também não pode, né? Exatamente. Inclusive crime, né, pela legislação eleitoral, esse derrame massivo, seja feito pelo próprio candidato ou com o conhecimento dele, é crime eleitoral. Nós tivemos procedimentos abertos nesse sentido. Tivemos também problemas com o transporte de eleitores, né, quando chegarmos mais próximos. A polícia da outra eleição, a Polícia Federal, concluiu o inquérito, acho que mês passado. O Ministério Público já apresentou denúncia contra 2 pessoas aqui por transporte irregular de eleitores, né? E as provas são bastante contundentes porque foi quebra de sigilo de celular e foi apresentada denúncia, né? E gravíssimo o crime, não cabe a NPP, não cabe nenhum benefício e por isso, mais uma vez, a gente pede... Punição para isso aí é o quê? Bastante. A partir de 4 anos a pena. Começa de 4 anos. Então, é bastante sério, né? Esse transporte de eleitores é um dos crimes mais graves eleitorais, né? E aí tem os outros de calúnia, difamação. Mas o que é que caracteriza o crime? Por exemplo, eu tenho uma família aqui, lá em casa são eu, a mulher e os 2 filhos. No meu carro. Não, aí a família não tem problema. Não tem problema. O problema é você transportar outras pessoas no dia da eleição. E neste caso específico era mais grave ainda, porque era tipo vinculando a pessoa a votar em determinado candidato, que concedia esse transporte, e ficava, inclusive, olhando na fila, sim, a pessoa votando. E as pessoas são tão inocentes, eu até acho hilário, né? As pessoas acreditarem que com um comprovante de votação, aquele fiscal ali da fila iria poder dizer se você votou ou não na pessoa, né? Até uma das pessoas que iriam votar estavam dizendo assim, se ninguém ficar olhando na fila, eu vou, mas ficar olhando eu não vou, porque eu tenho medo. Entendeu? Então a pessoa tem medo de que a pessoa conheça o sigilo do voto, né? Porque está ali próximo à fila. Então, esse esclarecimento que a gente faz aos eleitores é bastante importante. O voto é absolutamente secreto. Os celulares são recolhidos pelos fiscais, pelos mesários, no dia das eleições. Não há como saber em quem você votou. E eu fico incrédulo ao ver que a pessoa ainda acreditava que a pessoa poderia saber em quem ela tinha votado só por estar observando na fila. Estou recebendo aqui. Boa noite, Paulo. Estamos assistindo aqui no sítio Sobradinho,
Minha amiga Márcia Machado, Marcinho, um abraço para você. Tá ligado também com a gente, Socorro Machado, Antônio Gomes de Oliveira, muita gente ligado com a gente, pessoal mandando aqui pro meu, e eu tô só dando observada, manda pro Divaulos. Aliás, ó, tá aí na tela o nosso WhatsApp, vai mandando para ele aqui, porque eventualmente, vez por outra, eu dou uma ligada. Ah, cadê Titio? Bota aí. Boa noite, Paulo Sérgio. Boa noite, Titio. Aproveito, estendo esse boa noite a toda a sua equipe. Você hoje recebendo esse nobre promotor eleitoral, doutor João Éder, que tanto contribuiu, né, para a promoção, né, da nossa justiça. Ele, como promotor, tem desenvolvido um papel importante e fundamental. Eu estava vendo aí, já é a 6ª eleição que ele tem um poder, né, de administrar, e a gente fica orgulhoso em ter uma pessoa tão jovem, tão comprometida e tão competente para o cargo que ocupa. Nós, como vereador, agradecemos a presença, estou ouvindo os esclarecimentos, a gente já tem algum entendimento, mas a gente se aperfeiçoa muito mais, nós só temos que agradecer e dizer a doutor João Éder e toda a justiça eleitoral, o Ronaldo, o juiz eleitoral, que nós estamos prontos para contribuir, né, para a eficiência dos trabalhos que se aproximam. Que Deus abençoe a nós todos e que tenhamos sucesso. E um abraço aí a esse grande promotor, eu considero como meu amigo, doutor João Éder, como você, Paulo Sérgio. Obrigado, boa noite. E o povo de Lavras está de parabéns por ter esse grande promotor em frente aos trabalhos da justiça no nosso município. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado, Titio. Obrigado. O Titio falava do seu trabalho aqui, que é importante demais. O doutor João Éder é o nosso promotor de justiça local, mas também atua, como eu já disse aqui, no eleitoral. Doutor João Éder, as eleições este ano, diferente das que passaram, nós vamos ter aí uma redução de candidatos, né? Vamos ter o número de cadeiras da Câmara mais um. Eu não sei se na legislação, em 2020 foi assim. Eu acho que foi mais aberto mais número de vagas. Eu não me recordo muito bem. Mas vamos ter daqui a pouco a gente tem uma matéria sobre isso, uma acirração muito grande na campanha para vereadores. Nós estamos vendo aí como está se desenrolando e essa fiscalização, além da justiça eleitoral, o eleitor também pode contribuir para que a justiça eleitoral faça um trabalho com mais lisura, não pode? Exatamente. E né? como é que pode fazer isso? Pronto, nós temos os canais de atendimento hoje do Ministério Público, tanto por e-mail como pelo WhatsApp, que é mais prático, e também a Justiça Eleitoral, nesse período, vai estar com um aplicativo Pardal, que já tivemos em outras eleições, e a única coisa que eu peço é que sejam denúncias bem fundamentadas, porque se chega um grande número de denúncias e nós sabemos que a maioria, infelizmente, são infundadas ou sem sequer indícios de prova, acaba por atrapalhar a gente investigar aquilo que é o principal, que é algo que poderia trazer algum fruto para a nossa investigação. Então, o apelo que eu faço aos eleitores, aqueles cidadãos que queiram colaborar com a Justiça Eleitoral, é que façam as suas denúncias fundamentadas, de preferência com envio. Hoje, todo mundo tem celular, né? Pode registrar por meio de vídeos alguma irregularidade, e isso chegando já com esse indício de prova para o Ministério Público, com certeza vai trazer um retorno bem maior para a sociedade. Mas aí os canais estão abertos, tanto presencialmente, na sede do Ministério Público, né, no fórum, que o Ministério Público em Lavras funciona dentro do fórum, e também por meio dos canais digitais, que é o e-mail e também os aplicativos da Justiça Eleitoral e ainda o WhatsApp da Promotoria de Justiça de Lavras da Mangabeira. Nós já falamos sobre brindes possíveis dados por candidatos. O que o candidato tem a ver se a população, por conta
própria fizer bonés, por exemplo, eu junto um grupo de amigos, nem conheço o candidato que eu vou votar. Até conheço, mas não tenho ligação direta com ele, mas por simpatia, vou juntar aqui uns irmãos, uns primos, uns parentes, uns aderentes aqui, uns amigos, e vamos meter um boné na cabeça com o nome do candidato e o número dele. Isso pode respingar no candidato? Pode, porque vai chamar a atenção, né? Vai chamar a atenção, porque não vamos saber de plano que foi uma família que fez. Todo o material de campanha tem que vir com o CNPJ, vinculado àquele candidato, àquele partido político, e vamos saber qual foi a gráfica que fez, qual foi aquela... Esqueci até o nome do que faz roupas e bonés, que fabricou esse boné, para saber se houve o dispêndio de despesa pelo candidato, e isso pode desequilibrar o pleito, né? Então, chama a atenção da Justiça, né, esse uso padronizado de vestimentas ou de bonés, e isso pode causar um desequilíbrio Mas na aí campanha. O candidato é chamado para poder mandar tirar ou alguma coisa, se o candidato, não tenho nada a ver com isso, não. Se o candidato realmente não tiver, né, algum envolvimento, ficar comprovado que ele não tiver, ele não vai, obviamente, responder por isso. A turma que vai ser apenada. Ou os que fizeram, né, vão ter que ser identificados, se identificados, aí vão ter que realmente A ter nossa problemas. preocupação é justamente ter as eleições mais justas possível, com a possibilidade de todos os candidatos concorrerem de igual para igual, né? Então, essa é a nossa preocupação, que não haja nenhuma interferência do poder econômico, abuso de poder político, abuso dos meios de comunicação social. Então, é essa a preocupação do Ministério Público, deixar todos os candidatos, né, com as mesmas possibilidades de concorrer. Quantas urnas vamos ter nas eleições de 2024 em Lavras da Mangabeira? Essa informação eu ainda não tenho, Não né? tem. Então, isso aí é mais com um cartório eleitoral que faz essa organização. Na última eleição, eu solicitei, por meio de ofício, à Justiça Eleitoral. Nós temos problemas de sessão aqui no Colégio São Vicente, sempre é um dos locais de mais difícil votação. Foi feito um requerimento, acredito que foi atendido já para eleições gerais, e acredito que será replicado para as eleições agora de prefeito e vereador. Então, era um dos pontos críticos, a gente que fazia a fiscalização, as filas enormes realmente, e em outros locais as filas, ou a inexistência de filas, ou filas bem pequenas mesmo. Então, a nossa preocupação é essa, em estimular as pessoas a votarem, porque se você, de repente, passa muito tempo numa fila, né, pode acabar desestimulando a participar do processo democrático, né, e recomendamos sempre ir cedo às sessões para que não corra o risco de ficar sem votar. Eita, estão me perguntando aqui, dentro do bar, pode botar a foto do candidato? Ora? Dentro do bar é que não pode mesmo, né, doutor? Não pode também, porque tem essa restrição, seria só aquela do bem privado, né, que é permitido aquele meio metro quadrado em relação ao seu apoio. Público, né? Isso, é de acesso. O bar é local público. Você está falando dentro, pensei que dentro da casa da pessoa. Não, dentro do bar. Não, qualquer local público não pode, né? Então, cinema, bar, teatro, qualquer local público de acesso ao público, comércio, banco tudo, de bancos, praça. não pode. Então, assim, eu entendi dentro como se fosse a casa da pessoa, né? Doutor João Helder, eu vi uma coisa inusitada e que me chamou muita atenção. Quando você vai daqui para Fortaleza e vai ali por Morada Nova, tem uma pedra bonita, não sei se o senhor já andou por ali, tem uma pedra bonita no alto, bem numa curva, e na eleição para deputado colocaram lá o nome do candidato do deputado e tudo mais tal. E aí, quem isso pode, não pode, e o dono da terra que sofre aí com o negócio? Não pode esse tipo de propaganda. Se for um terreno particular também, excedeu aquela... E já está fora do período eleitoral e excedeu aquele meio metro quadrado, é uma propaganda irregular. A única exceção que se faz de propagandas
com efeito maior são nas sedes dos comitês, em que se permite até 4 metros quadrados na fachada. Fora desses comitês, sedes de comitês, não é possível qualquer propaganda acima de meio metro quadrado. Chama a atenção Já ia perguntar. os fogos também, porque não pode haver perturbação do sossego, né, nas eleições. Era algo bem tradicional nas eleições antigas. Isso, era. Mas acredito que em Lavras, inclusive, há legislação proibindo, né, se eu não me engano. Precisamos fazer. Tem uma legislação municipal que proíbe os fogos, né, é, que esses barulhentos. de estampido, né? né? Exatamente. Como foi esse agora, né? Então isso aí é coibido. Também a propaganda eleitoral não pode perturbar o sossego. Os carros de som, quando são permitidos, não podem, em carreatas e alguma coisa, não podem se aproximar mais de 200 metros das escolas, do fórum, de hospitais. Igreja. Então, isso tudo tem que ser respeitado para a propaganda eleitoral. Então, as regras são feitas para serem cumpridas, né? Então, uma coisa aplicável a todos, para que a população não se canse desse período eleitoral. É muito chato você, né, a toda hora estar sendo perturbado com esses fogos barulhentos, com o som automotivo. Então, um período longo, né? Nós temos agora, começando no dia 15, né, de agosto, 16 de agosto, aliás, 15 é o último dia de registro, 16 de agosto, e vamos até o dia 5, até a véspera da eleição, com a possibilidade de vários atos. Então, assim, há uma gama de maneiras de demonstrar o apoio, mas que isso respeite o direito do outro, que não cause perturbação a pessoas idosas, pessoas doentes, né? Nós temos que também nos colocar no lugar dessas pessoas, dos autistas, né? Então, temos todas essa preocupação. A legislação tenta tornar esse período mais ameno para esse tipo de pessoa, que sofria bastante antigamente, quando era um som indiscriminado, uso de alto-falantes de maneira indiscriminada, derramamento de santinho, de poluição das mais várias formas possíveis. E hoje temos algo mais tranquilo e espero que tenhamos eleições tranquilas aqui, como são os outros anos aqui em Lavras da Mangabeira. Bom, a gente espera também, né? E a gente espera e torce para que tenhamos um pleito seguro, democrático e, acima de tudo, transparente para a população de Lavras da Mangabeira. Eu gostaria de agradecer ao Dr. João Éder pela sua participação. Dr. João Éder, algo assim mais que chame mais a atenção e que a gente não falou aqui durante a entrevista com relação àquilo que pode e o que não pode, não? Nós temos uma inovação, ainda acho que não falamos. É proibido na propaganda qualquer tipo de discriminação. Sim. Está expresso agora na nova resolução eleitoral, válida para essa eleição, que veda expressamente, estava implícito, mas aí veda expressamente qualquer tipo de discriminação, inclusive aí, a discriminação à condição da mulher, né, que é muito comum ainda em certos discursos de políticos mais machistas, mais arcaicos, principalmente no Nordeste, atingir a honra da mulher no uso da fala, né? E isso é proibido pela legislação, inclusive caracteriza crime também, e já temos alguns políticos respondendo aqui no Nordeste por esse tipo de crime. É bom que se diga que a recíproca também seja verdadeira, né? Porque a mulher também, por ser mulher, não pode estar também. Nós temos a calúnia eleitoral, as injúrias, a difamação eleitoral, são crimes aliados à divulgação de fake news, que são próprios do período eleitoral e são válidos para homens e mulheres. Então, a nossa preocupação é que tenhamos um pleito limpo, sem discriminações, seja de sexo, de cor, de raça, de religião, né, como manda a Constituição Federal. A Câmara Municipal de Lavras da Mangabeira, ela retorna agora em agosto, próxima terça-feira, teremos sessão da Câmara Municipal, e ela é sempre transmitida ao vivo, através das suas redes sociais e pelo rádio, através de uma emissora oficial também, uma emissora legalmente oficial,
E até quando eles vão poder continuar transmitindo ou isso tem que cessar? A atividade da Câmara não para no período eleitoral. Eles vão continuar trabalhando, os vereadores. Agora, o que se vede é a publicidade institucional nesse período, inclusive, tanto para a Prefeitura quanto para a Câmara, é vedada aquela divulgação da publicidade institucional que era feito. E se isso for feito numa sessão da Câmara, está vedado também, seja por meio de rede social ou por meio de discurso transmitido ao vivo. Então, isso pode caracterizar uma grave infração à legislação eleitoral, porque, justamente, nesse período, é vedado tanto essa publicidade institucional como a participação dos candidatos em inauguração de obras públicas, também proibida a realização de showmícios em inauguração de obras públicas, e tem aí essas vedações para tentar tornar o pleito mais equilibrado, né? Essa vedação da publicidade institucional, porque os candidatos, ou seja, vincular a imagem do prefeito, do vereador, àquele programa, vai causar um desequilíbrio. Então, nesse período, é terminantemente vedado essa publicidade institucional. Presidente Flávio Torquato, eu cessaria a transmissão da Câmara Municipal nesse período. E eu acho que a Rádio Boqueirão FM também vai cessar, até porque numa fala ou outra, e os ânimos certamente vão se acalorar, né, durante uma sessão, e isso pode trazer prejuízos tanto para o Poder Legislativo como para o candidato que está ali exercendo ainda, não precisa se afastar, e também para a emissora de rádio que está retransmitindo. Aí tem confusão de todo tamanho aí, né, doutor? Aproveitando o gancho, outro aspecto que esquecemos de falar e que é bastante relevante e que tivemos problema, inclusive, na outra eleição, é a divulgação das pesquisas. Sim, era isso. A divulgação das pesquisas sem o prévio registro no site do TSE. Então, as pesquisas, elas são permitidas, mas a legislação exige esse prévio registro. Caso haja a divulgação de uma pesquisa sem o prévio registro, a multa é bem pesada, acredito, salgado, de 50 a mais de 120 mil reais. É por aí, de 50 a 120. Não fale, não. E se a pesquisa for, além de não registrada, fraudulenta, além dessa multa, a responder criminalmente pelo delito, que é expresso. Doutor, nós falamos de pesquisa e as enquetes. É muito comum, nesse período, a turma botar lá, enquete, se a eleição fosse hoje, você votaria em quem? Tal. Aí não bota primeiro, segundo, terceiro e tal. Enquete é uma pesquisa camuflada, não? Não, essas enquetes não há vedação. Não tem problema nenhum. Nesse pré, né? Não. Agora, no período eleitoral... Não, período eleitoral jamais. Aí só as pesquisas, né? As pesquisas que são válidas e devem ter o seu registro na ferramenta correta do site do TSE. Uma coisa que eu achei interessante esse ano é que o candidato que é artista, por exemplo, é um comediante, ele pode, no momento da sua fala, fazer tipo um stand-up ali, não? Essa foi uma pergunta que eu vi, inclusive, num programa de televisão que participaram muitos comediantes que são candidatos. Entendi. Pré-candidatos. Né? É algo que é discutível. Né? A legislação hoje... É discutível. É como o cantor, né? Ele vai poder se apresentar, mas não vai poder atrelar aquele seu show, né, à sua candidatura. Então, por exemplo, o cantor é candidato, ele vai poder fazer o show dele. Agora, no show, vamos separar a candidatura. Então, o comediante está ali e ele está fazendo um show, na verdade, uma apresentação. Aí caracteriza, né? como... Eu acredito, não sei se já tem uma jurisprudência formada sobre... que é algo novo, né, que foi levantado. Acredito que na outra eleição não se chegou a levantar isso. Mas é algo que é questionável e pode trazer consequências. Mas no caso, o comediante, ele pode continuar fazendo o stand-up dele numa casa fechada, isso, desvinculado da sua candidatura. Desvinculado, né, da candidatura. Porque aí não caracteriza o showmício,
que não pode é o showmício. Você se valer ali do cantor para fazer a alavancagem da sua candidatura. É isso que é proibido pela legislação. Muito bem. Agradecer a sua presença, doutor João Éder. Torcer muito, e nós estamos colocando aqui a Lavra CE TV, que vai estar acompanhando também, passo a passo, aí, toda a eleição. Vamos estar acompanhando as convenções, vamos estar aqui sempre abrindo espaço para a Justiça Eleitoral manifestar aí alguma informação. Enfim, vamos estar juntos aí buscando fazer com que essa eleição seja, como eu disse, mais segura, democrática e transparente para o bem da nossa população. Perfeito. A nossa preocupação é justamente essa. Nós temos passado por treinamentos, né, nosso centro de apoio eleitoral, para possibilitar a melhor prestação de serviço ao cidadão que venha formular uma denúncia e até mesmo subsidiar a nossa atuação nesse período de fiscalização, que é tão importante e tão relevante para a população, sobretudo eleições municipais, que nós vemos os resultados mais diretos, né, para a população, e aí consciência na hora de votar. Não venda seu voto, né? Procure saber as plataformas de governo, procure saber aquele histórico do seu vereador, né, do seu candidato a vereador, para que tenha uma escolha consciente e lá na frente a gente não se arrependa das escolhas mal feitas. E os candidatos honrem os seus compromissos de campanha assumidos, né? E assim, como somos sabedores, aquele candidato que não honra suas promessas geralmente não tem êxito se quiser continuar nessa vida pública. Então, essas são as minhas considerações finais. Agradeço o espaço. Com certeza voltaremos durante o período eleitoral. Pretendemos fazer reuniões com os partidos, candidatos, quando houver a escolha. E, claro, a imprensa, que é a nossa parceira nessa luta por as eleições mais limpas possíveis. Muito obrigado. Muito obrigado aí a participação do doutor João Éder Lins dos Santos, nosso promotor de justiça, promotor eleitoral